Bem-vindo, Dr. Vasco Ricoca Peixoto, médico de saúde pública. É sem dúvida a notícia do dia e esta é uma das vacinas que vai chegar a Portugal. Portanto, podemos esperar que a vacinação por cá também já não demore muito. Sim, é verdade. Tudo está a correr a uma velocidade muito maior do que aquilo que era normal. Certamente a agência inglesa e outras agências, nomeadamente a Agência Europeia do Medicamento, já têm estes dados mais finos, que ainda muitos deles não são públicos ou não são do domínio público, do meu conhecimento, e, portanto, puderam fazer essa avaliação e essa aprovação. E sim, a vacina, se tudo correr bem, vai acelerar a nossa recuperação, em termos sociais, em termos de saúde, e em termos económicos. E, portanto, é uma ferramenta fundamental. Doutor, muito rapidamente, foi mesmo muito rápido a evolução desta vacina, mas há um historial para trás a ter em conta. Enfim, havia outras investigações, nomeadamente relativa à SARS, e, sobretudo, há muita gente a correr no mesmo sentido. Claro que sim. É isto que explica ser tão rápido. Claro, e os esforços foram maximizados, não é? Os esforços foram maximizados e o benefício que temos a ganhar também dessa velocidade é muito maior do que em outras circunstâncias. Acha que estamos preparados para receber a vacina, se fosse para a semana? Julgo que estaremos preparados. Acho que é muito importante, de facto, esse plano ser bem preparado, não contar apenas com os serviços que já estão estabelecidos no terreno, mas, de facto, pensar que provavelmente será preciso, para além dos centros de saúde, os tais centros de vacinação ou articular com outros também. Só com centros de saúde parece um bocadinho impossível. De facto, para a velocidade que pretendemos. Vamos olhar proponho-lhe que olhemos agora rapidamente para os números de ontem, porque os números, e para que as pessoas em casa não possam embandeirar em arco, os números dão conta de uma descida muito significativa. Doutor, o que lhe pergunto é, isto é um número real que decorre das medidas, das restrições, ou reflete um fim de semana prolongado com um feriado? Esta é uma pergunta muito importante e tenho que começar por dizer que nenhum destes números é um número real. Nós sabemos que em qualquer período da pandemia, e quanto mais casos há sempre uma maior percentagem de casos que não são detectados, ou porque são ligeiros e não são testados, ou por outros motivos. Portanto, em relação a esta descida mais recente nos últimos 2-3 dias, há provavelmente esses dois efeitos. Queremos acreditar que, de facto, há e faz sentido que haja, após este planalto, um início de uma descida, caso continue a haver a mesma manutenção dos comportamentos da pessoa ou ainda o reforço ainda maior desses comportamentos, como é desejável, a utilização de máscara, a distância social, que nos permitem também viver com maior normalidade, garantindo que não somos infectados. Por outro lado, sabemos que sim, que ao fim de semana, embora o feriado, ao fim de semana e feriado, pode haver um atraso nas notificações, pode haver também maior dificuldade em testar algumas pessoas que fossem testadas nesses dias e, portanto, vamos ver amanhã. É possível que amanhã os números sejam um pouco maiores, mas não será unicamente devido a esse fator fim de semana, feriado, que se conhece tão bem. Acha que não é o fator que pesa mais, pesam mais as restrições? Não é o único, não lhe sei dizer, Raquel, mas acho que também os portugueses aderiram bem às medidas propostas do recolher, ou seja, e nos períodos, aliás, como tenho sempre dito, durante a semana é fundamental, não é? Não são só os 3 dias do fim de semana que têm o peso. Portanto, julgo que toda a gente, no geral, na sua vida, tem tido mais cuidados e tem-se protegido melhor. O que queremos é que esta descida seja real e não decorrente apenas de menos testagem ou de fins de semana ou feriados. Claro, Doutor, hoje propôs-nos também vir aqui falar um bocadinho sobre o nível de testagem à Covid-19, que sabemos todos que tem vindo a aumentar, assim como tem vindo a aumentar, naturalmente, a notificação de casos. É disso que nos dá conta o próximo gráfico, que de facto nos mostra bem que a notificação de casos tem vindo a aumentar. Temos também aqui outra linha bastante mais trágica, a notificação de óbitos, que também tem vindo a aumentar, mas estamos aqui em cima, portanto, há cada vez mais notificação de casos. Por outro lado, doutor, desses, aqueles que são positivos, certo? Exatamente. Ou seja, da testagem, portanto, é o outro gráfico, mas aqui temos, de facto, a notificação
por 100 mil habitantes, portanto isto é o mapa que o ECDC nos dá. Vemos ali uma tendência de aplanamento agora também nos últimos 3 dias. Muito ligeira, está aqui. Exato. Mas a questão aqui importante é que, tendo aumentado a testagem também muito significativamente, a percentagem de testes positivos em todos os testes que são feitos subiu muito. Vamos ver esse segundo gráfico que nos dá conta justamente do número de testes positivos, que também sobe-se. O que é que isto quer dizer, Sr. Exatamente. Isto é uma questão muito importante, porque este indicador diz-nos que de todos os testes que foram feitos naquela semana, nas últimas semanas, em novembro, em cada semana dos últimos tempos, quantos testes foram positivos. E nós reparamos que ao longo de quase toda a epidemia, tirando no pico de abril, que chegámos aos 10% de positividade, mantivemos uma percentagem de testes positivos muito baixa, em cerca de 3, 4, 5%. E agora anda aqui na casa dos 15%, e digamos assim. E repare-se que, a partir de outubro, do início de outubro, houve uma subida muito rápida nessa percentagem de positivos. E isto quer dizer, por um lado, em termos práticos, para as pessoas perceberem, que se eu tiver qualquer sintoma respiratório, nesta fase, a probabilidade de ser Covid é muito mais alta. Digamos assim, toda a gente está a ser testada, há muito mais casos de Covid entre as pessoas que estão a ser testadas. Por outro lado, o que é que isto também significa em termos de vigilância? Que provavelmente estamos com mais casos não detectados. Uma maior percentagem do número real de infectados não está a ser detectada. Isto também se percebe e também influencia aquela questão de não sabermos sempre de onde é que vêm todos os casos e liga-se diretamente com a questão da valorização dos sintomas ligeiros. Porque, de facto, se não valorizarmos sintomas ligeiros, vamos ter cadeias de transmissão longa. Era tempo de termos uma norma que dissesse se eu estiver com sinais de constipação, nariz entupido, dor de garganta, dores de corpo, algum destes, eu devia ser testada. Eu, na minha opinião pessoal, eu julgo que sim e julgo que isto vai ajudar as pessoas a tomar essas decisões. Porque também sabemos que atualmente o SNS 24 está, de facto, a prescrever testes a sintomas mais ligeiros que ultrapassam a tosse e a febre e a perda de olfato, não é? E várias combinações, e os médicos de família também o fazem. Mas, de facto, muita gente ainda não valoriza esses sintomas. Para além disso, temos também anúncios de antigripais que parece que uma pessoa com sintomas gripais não precisa de ser testada. E precisa hoje em dia e deve ficar isolada. Assumir que é Covid, essa devia ser a regra, fica o alerta lá em casa, qualquer um destes sintomas, o ideal é que vá perceber se é Covid ou não. Dizer que essa é uma linha da frente de controle da transmissão. Muito bem.